Olá! Hoje nosso mergulho é no capítulo 6 da Carta aos Romanos, na Bíblia. Um capítulo denso, né? Bastante. E ele já começa com uma pergunta que, assim, causa um certo impacto, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Uma pergunta provocadora, sem dúvida. Quase uma pegadinha lógica. Se a graça cobre tudo, por que não pecar mais? Exato. Mas a resposta vem na sequência. E é um enfático de modo nenhum. Não tem espaço para essa ideia. E a justificativa começa logo em seguida, né? Com essa ideia forte de morrer para o pecado. Isso. Como é que nós, que já morremos para o pecado, vamos continuar vivendo nele? Não faz sentido. E aí entra a imagem do batismo. Ah, sim. O batismo como um sepultamento com Cristo. Justamente, não é só lavar, é ser sepultado junto com ele na morte. É tipo um corte radical com o passado, um fim mesmo. E essa imagem do sepultamento é mais do que só simbólica, pelo que o texto diz. É uma união real com a morte de Cristo. O versículo 6 é bem direto. Pode falar. Diz que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O objetivo, destruir esse corpo do pecado. Para quê? Para a gente não ser mais escravo do pecado. Entendi. Quer dizer, morrer ali significa ser liberto dessa dominação. Exatamente. E o versículo 7 amarra isso. Quem morreu foi justificado do pecado. É uma mudança de status, sabe? O pecado perdeu aquele poder legal sobre a pessoa, por assim dizer. Faz sentido. Então, essa morte não é o fim da linha, é mais uma passagem. Uma porta, isso. Se a gente se uniu a ele na morte, a promessa é clara. Vamos nos unir também na ressurreição, viver uma novidade de vida. Uma vida nova. E como Cristo ressuscitou e a morte não tem mais domínio sobre ele, Isso mesmo. A morte perdeu o poder ali. aí tem um paralelo para nós, né? Como é que essa conexão vira prática no dia a dia? Bom, a instrução é bem clara no versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos. Então, uma atitude mental, uma escolha. É uma escolha ativa, sim, reconhecer essa nova realidade. Não é algo automático ou passivo. E a partir daí, a instrução é: não deixa mais o pecado reinar no corpo. Não obedece mais aos desejos dele. E em vez disso, Em vez disso, a gente deve se oferecer a Deus, usar nosso corpo, nossos membros, como instrumentos de justiça. É uma reorientação total de propósito. e o que dá a base para essa mudança toda? O texto fala algo sobre lei e graça, né? Isso, no versículo 14, é fundamental, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ah, então essa mudança de regime da lei para a graça é que possibilita essa nova vida. Exatamente. É o fundamento dessa liberdade do domínio do pecado. Mas, claro, Lá vem outra pergunta, né? sempre. Versículo 15. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De novo, a mesma lógica da primeira pergunta. E a resposta? A mesma. De modo nenhum. E para explicar, ele usa outra imagem forte, a da escravidão. Ah, a metáfora do escravo. Sim. A lógica é direta. Você é escravo de quem você obedece. Ou você obedece ao pecado, e o fim disso é a morte, ou você obedece, a obediência parece estranho, mas é obediência a Deus que leva à justiça. Não tem meio termo. Entendi. É uma escolha de a quem servir. E o texto fala que houve uma mudança de senhor, né? Uhum. Antes escravos do pecado, agora. Agora, libertos do pecado, se tornaram servos da justiça. Isso depois de obedecerem de coração à forma de doutrina. Tem uma entrega aí. E ele até comenta que usa essa linguagem humana de escravidão para facilitar o entendimento por causa da nossa fraqueza, né? Exato. Ele usa um termo forte para mostrar a seriedade e a totalidade dessa nova aliança, dessa nova lealdade. Mas servo da justiça ainda pode soar meio pesado. Como isso é positivo? O contraste está nos resultados. O que a antiga escravidão ao pecado trazia, coisas que hoje causam vergonha e o fim era a morte, agora essa nova servidão a Deus, Qual o resultado dela? o fruto é a santificação, aquele processo de se alinhar mais com Deus, e o fim é a vida eterna. Então essa escravidão à justiça não é prisão, é liberdade da tirania anterior, que só levava à destruição.
é servir para viver de verdade. E aí chegamos naquele resumo final famoso, o versículo 23. O grande fechamento do capítulo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa tudo muito claro, né? O contraste entre o pagamento do pecado e o presente de Deus. Contraste total. Então, recapitulando essa nossa conversa sobre Romanos 6, a gente viu essa ideia de romper com o pecado por meio da união com Cristo na morte e ressurreição. Vimos que estar na graça não é licença para pecar, mas a força para viver para Deus, como servos da justiça. Uhum. Uma mudança radical. E no fim, essa oposição clara. Pecado leva à morte, a graça dá a vida eterna de presente. É uma transformação de identidade, de lealdade, de tudo. Exatamente. E essa ideia de nova identidade, de ser agora servo da justiça, me deixa pensando numa coisa que o próprio texto levanta. O quê? Ele menciona a fraqueza da vossa carne, né? Reconhece que existe uma luta interna mesmo depois dessa mudança de senhorio. Sim, aquela tensão. Pois é, se a identidade mudou, se somos servos da justiça, como isso funciona na prática, no dia a dia? Principalmente quando aqueles velhos hábitos ou fraquezas aparecem. Como a gente vive essa nova servidão na realidade, sabe? Além da declaração de fé. Fica aí para a gente refletir.